Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biologia com a Aline Luna. Essa aula nós vamos falar sobre envoltórios celulares, parede celular e membrana plasmática. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre introdução à citologia, então para esse daqui, volta lá, assiste o vídeo para você compreender de forma melhor o conteúdo que a gente vai abordar nessa aula. Além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte as aulas que você gostar, compartilha para os colegas, porque são informações que podem ajudar outros colegas que estejam com algumas dúvidas também. E se você ainda não conhece, Biologia com a Aline Luna também está no Instagram. Corre lá, verifica, tem muita informação lá no Instagram. Eu falo sobre assuntos, coloco assuntos diversos para vocês, que pode ajudar vocês no conteúdo que vocês estão estudando aí na escola, ok? Preparação para Enem e vestibular, tá lá e tá aqui no canal também. Dando continuidade ao assunto de hoje, nós vamos falar sobre envoltórios celulares. Nós vamos falar inicialmente sobre parede celular. É um envoltório celular que está mais externamente na célula e está presente em células animais, que é o que a gente mais comumente fala, mas também está presente em células de fungos, de bactérias e de algas. O que se diferencia as paredes celulares desses indivíduos é o componente estrutural dessa parede celular. A função é a mesma, é promover uma maior rigidez na célula. Quais os componentes da parede celular nos indivíduos? Nas bactérias, o componente principal são os peptoglicanos. Nas algas, a parede celular ela pode ser composta por sílica ou por celulose. Nos fungos, a parede celular ela é composta por quitina e nos vegetais, que são os que a gente mais estuda, é composta por celulose. Em todas essas células desses indivíduos, elas promovem uma maior rigidez da célula, proteção e também ela tem uma permeabilidade, ela permite a entrada e saída de substâncias na célula. E o outro envoltório celular que a gente vai falar aqui nessa aula, e um dos mais importantes e mais cobrados em vestibulares e Enem, é a membrana plasmática. A membrana plasmática é um envoltório celular que está presente em todas as células. Repito, membrana plasmática está presente em todas as células. Ela está, nesses indivíduos que possuem parede celular, ela está mais interna, ou seja, de fora para dentro, em fungos, bactérias, algas e células vegetais. Primeiro está a parede celular, depois vem a membrana plasmática e internamente todas as estruturas celulares. Nos outros indivíduos, existem apenas a membrana plasmática envolvendo todo o material celular. Primeiro, qual a função da membrana plasmática? A membrana plasmática tem como função envolver, proteger todo o material intracelular. Além disso, ela tem uma característica fundamental para o funcionamento da célula e uma das características que mais cai em prova. A membrana plasmática, ela possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite a entrada e saída de substâncias das células, porém ela seleciona esse conteúdo que está transitando entre o meio intra e extracelular. A parede celular, como eu disse para vocês, ela tem uma permeabilidade, ou seja, a parede celular deixa passar tudo. Quem é que seleciona quem entra e sai? A membrana plasmática. Essa característica da membrana plasmática de permeabilidade seletiva, a gente vai estudar um pouco mais na próxima aula, que a gente vai falar dos tipos de transportes que existe entre o meio intra e extracelular, ok? Agora nós vamos ver a composição da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é composta por fosfolipídios e proteínas, além de carboidratos.
Vamos falar primeiro o que serão os fosfolipídios. Os fosfolipídios é a união de fosfatos unidos a lipídios. Eles estão organizados em duas camadas. Importante dizer, ele tem essa bicamada fosfolipídica, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Lá na química e na física a gente vai ver que a polaridade tem a ver com a presença de cargas em lados opostos, por isso polos, polar. E essa característica ela é importante para entender a que tipo de substância essas estruturas têm afinidade. No fosfolipídio a gente diz que a gente tem a cabeça polar e a cauda apolar. E o que isso quer dizer? Que a parte que tem o fosfato do fosfolipídio, ela, por ser polar, ela tem afinidade com a água. Então a gente chama essa parte de hidrofílica. A cauda, que é feita de lipídio, ela é hidrofóbica, ela é apolar, ela não se mistura com a água, ela tem aversão à água. E essa informação ela é importante para entender que nessa bicamada lipídica, os extremos eles têm contato com a água, mas a parte do meio dessa bicamada, que é composta de lipídios, ela tem aversão à água. Ou seja, no meio dessa bicamada lipídica não existe a presença de água. É só você lembrar, se é lipídio, é óleo, gordura. Se mistura com água, não. E aí você vai lembrar. O fosfolipídio, ele tem uma parte hidrofílica e hidrofóbica. As substâncias que possuem essas duas características em uma só, a gente diz que ela é anfifílica ou anfipática, ou seja, numa mesma estrutura a gente tem uma parte que é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, e tem uma parte que é hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Além dos fosfolipídios, nós temos também as proteínas. As proteínas elas são importantes na adesão entre as células, na união entre uma célula e outra, que a gente vai ver lá em especializações de membrana. Elas também são importantes no transporte de substâncias. Tanto no transporte ativo como no transporte passivo, nós temos a utilização de proteínas para auxiliar na passagem de substâncias, principalmente íons e glicose. Além da bicamada fosfolipídica, além das proteínas associadas aos fosfolipídios, nós temos também carboidratos associados a essas estruturas. Esses carboidratos eles são importantes no reconhecimento celular e também na adesão entre as células. A gente chama essa camada de carboidratos de glicocálice ou glicocálix. Esse carboidrato pode estar associado aos fosfolipídios, que a gente chama de glicolipídios, ou associado às proteínas, que a gente chama de glicoproteínas. Esses carboidratos eles são importantes no reconhecimento celular. Para que uma substância ela entre em contato com aquela célula, tem que haver o reconhecimento celular. E esse reconhecimento celular ele é promovido por esse carboidrato. Por exemplo, alguns hormônios que são produzidos e que são liberados para células específicas. Então, somente naquele tipo de célula é que existe o receptor para receber aquele hormônio. Tá? No caso de transplante de órgãos, é preciso verificar se há a compatibilidade. E quando eu falo de compatibilidade, não estou falando só de compatibilidade sanguínea, eu estou falando também de compatibilidade entre esses receptores. Tem-se que verificar se os receptores, se esse glicocálix do receptor será igual ou o máximo de semelhança do doador, para que essas células tenham receptores equivalentes, tenham receptores semelhantes. Para quê? Para que quando houver o transplante desse órgão não haja a rejeição. Então, para isso serve todo aquele estudo para verificar se há uma compatibilidade. Ao estudar a compatibilidade, estamos estudando os carboidratos presentes na membrana plasmática. É importante dizer
que esses componentes da membrana plasmática, eles se associam de forma com que a membrana plasmática ela tem uma certa fluidez, ela é até certo ponto maleável. É o que a gente chama de modelo do mosaico fluido. É a associação entre essas estruturas diferentes que parecem um mosaico, que lembra um mosaico, e o fluido justamente por ter essa maleabilidade, essa certa flexibilidade da célula. Sobre membrana plasmática era isso que eu tinha para falar com vocês. Na próxima aula a gente vai ver os tipos de transporte de membrana. E se você gostou, curte o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, vai lá no nosso Instagram acompanhar também as informações que estão presentes lá. Espero você na próxima aula, um grande beijo e até lá!